Primeiramente, aí, quero agradecer você, doutor Éder, também meu amigo, em estar podendo ceder parte do seu tempo aí, poder nos atender e falar um pouco dessa profissão aí, fisioterapia. E você está nesse grande desafio também, aí na África e também trabalhando, né, desenvolvendo essa atividade no Médicos Sem Fronteiras. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco para a gente aí desse enorme desafio seu. Fernando, eu quero agradecer primeiramente pela oportunidade, tá, de estar falando um pouquinho do nosso trabalho aqui em África, um pouquinho do que a fisioterapia Brasil feito, tá, no programa de ação humanitária, também no nosso trabalho aqui. Tá. Meu nome é Éder Arruda, eu sou fisioterapeuta brasileiro, tá, meu mestrado no Brasil, tenho feito meu doutorado no Brasil com o professor Valdo. Tá, e aqui eu tenho desenvolvido alguns trabalhos diretamente às pesquisas que eu já trabalhava no Brasil. Né? Eu conheci o Fernando na universidade também, Fernando que é professor universitário, a gente teve tantos. Né? E agora os caminhos se divergem em dado momento, eu acabei fazendo uma loucura do bem aí, né? O que eu tinha lá no Brasil, trabalho, o carro, a família, ficou tudo. E vim para a África atuar aí, né, nessa missão tão interessante que é. Fernando, novamente obrigado pela oportunidade de eu poder partilhar um pouquinho do que acontece aqui em África. O nosso trabalho aqui em África, né, basicamente consiste em minimizar os efeitos que o pós-guerra tem numa população. Né? Esse pós-guerra vai desde uma dificuldade em conseguir água, coisas muito simples, né? Água potável, né, como alimento e necessidades básicas mesmo, né, a questão de saneamento básico, né, que prolifera-se muitas doenças por isso. Então nós temos um trabalho muito forte aqui, a fisioterapia, ela desenvolve um trabalho muito forte no que se refere à prevenção de doenças locais. Né. Algumas doenças só tem nessa região, né, como catolotolo, paludismo, que são doenças características de contaminação e até mesmo por falta de saneamento básico. Né? Meu trabalho como fisioterapeuta aqui, ele foi feito através de uma ponte de conhecimento, digamos assim. Eu estou no meio do meu doutorado, né? Faço doutorado na UFSCar, orientado pelo professor Nivaldo Parisotto, ele que é um dos grandes nomes a nível mundial quando se fala em laser e regeneração tecidual. Em um dos contatos, eu acabei descobrindo que em África existe um problema muito grande de regeneração de feridas. Né? A questão de que os minados ainda existem algumas áreas que ainda tem campos minados, que o governo tem feito, não só o governo como a ONU também, tem feito um esforço muito grande em desminar essas regiões, né? Mas ainda assim, infelizmente, ocorrem acidentes ainda. Né? E acidentes de trânsito de todos os tipos, né? Desde bicicleta, moto, carro, a precariedade das condições das vias urbanas, né? Isso favorece muito o acontecimento de acidentes. Então, em termos de pós-guerra, né? Todas as dificuldades que o local enfrenta, a gente tem atuado tanto em pacientes, né, refugiados, quanto na população local, que também precisa muito de cuidados. Então, esses cuidados da reabilitação que a gente desenvolve, a gente descobriu que em África existe um problema muito sério, que é um grande número de pacientes com AVC, que é o acidente vascular cerebral, e também infarto, tem um índice muito grande de infarto, ou seja, as doenças circulatórias. Por quê? A alimentação é um tanto precária no sentido de, assim, é muito rica em lipídio. Por quê? Como se passa muito tempo sem comer, então aumenta-se a ingestão lipídica, ou seja, o indivíduo tem mais gordura na alimentação, porque não se sabe quando será a próxima refeição. Né? E por conta desse desbalanço, né, dessa alteração aí nutricional, o indivíduo fica propenso a doenças. Então, é uma situação, uma esfera em que a gente vê que assim, ela é multiproblemática. É algo que não tem só o histórico do pós-guerra, não tem só o problema das condições das vias que ocorrem acidentes, não tem só o problema de miséria, então ela é multifacetária. Então, dentro dessa esfera, a gente tem tentado desenvolver um trabalho de prevenção, né, além do tratamento.
As condições que a gente tem de tratamento lá são condições básicas. Agora nós temos a parceria com uma universidade que foi instalada há 5 anos em Angola. Nessa universidade eu também desempenho um trabalho que é a criação de um curso de fisioterapia formando profissionais voltados para a realidade local. Por quê? Atualmente o que nós temos lá são fisioterapeutas, em sua maioria europeus, atuando, né, tanto em ajuda humanitária quanto contratados pelo governo mesmo. No entanto, a formação desses fisioterapeutas ela é voltada para as realidades europeias. Os problemas são outros, as características dos acidentes são outros, as características de um AVC lá é motivado por outras razões, né, diferentemente de África. E quando esses profissionais se deparam em África numa realidade, né, em que você tem muito pouco e a exigência é muito grande, né, enfim, o profissional ele tem uma certa dificuldade em se ajustar àquela condição. Então, pensando nisso, o governo de Angola, precisamente, né, teve aí uma iniciativa muito boa que foi de formar os quadros superiores, né, formar profissionais qualificados para atuarem por seus pares, né. Então, na Universidade Metodista também, que é o local em que eu trabalho em Angola, numa parceria, né, eu estou vinculado à Universidade Metodista com o propósito de fundamentar um curso de fisioterapia focado nas realidades que a gente vê lá. Nos problemas de amputado, tem muito mutilado de guerra lá, né? Então nós precisamos desenvolver alguma coisa, algo no sentido de dar condições a essas pessoas, né? De repente um centro de protetização, né, que já existe. No entanto, o sucesso não é tão grande por falta de profissionais que treinem esses indivíduos que receberam as próteses a fazerem o uso adequado, né? Porque senão o que ocorre muito o paciente vem até o serviço de protetização, recebe a prótese, na primeira semana ele fica muito feliz, e na fase de ajustes ele acaba por abandonar o dispositivo, ele não consegue se adaptar, né? Muitos, inclusive, têm a lesão crônica já há mais de 10 anos, que não tem um membro, não tem, né, a funcionalidade, então acaba por, bom, eu vivia bem assim, então vou continuar vivendo sem. Então, o treinamento, o condicionamento daquele indivíduo, ele aprender a usar aquele dispositivo, aquela órtese, aquela prótese, enfim, é um dos trabalhos que nós temos dado foco lá também na criação desse curso, né? Um curso voltado às realidades, à problemática que envolve aquela região, né? Com ênfase nas doenças cardiovasculares, né? No caso, o infarto, né? O AVC também tem muito lá, e também a questão dos mutilados de guerra, né? São problemas que estão fazendo assim a base do curso que nós iremos instalar naquela região. Esse curso está em andamento já, a formulação dele, nós já iniciamos contratação de professores, damos preferência a professores angolanos, né, que são aqueles indivíduos que tiveram a oportunidade de estudar fora do país, né, em sua maioria, e agora retornam para a sua realidade, né, para contribuir com o desenvolvimento daquela região. Uma região que foi muito castigada, foram 32 anos de guerra, né, uma guerra civil aí que infelizmente interferiu muito no desenvolvimento dessa região, que é muito rica e muito promissora, né. Então o nosso trabalho basicamente lá tem sido isso, atuar em ajuda humanitária. Nós vamos em alguns locais, algumas regiões, alguns sítios lá que passam por uma necessidade de atendimento básico de saúde, né, coisas simples como aferição de pressão arterial, né, lá é tudo muito difícil. E os locais que fazem aferição de pressão arterial, por exemplo, as farmácias que existem lá, é um preço muito fora da realidade. Então eles cobram simplesmente para aferir pressão arterial, né? Tem aí um custo básico falando em dólar, que é mais fácil do nosso entendimento, uma simples aferição de pressão arterial é em torno de $10, né? Para o indivíduo entrar na farmácia, sentar por 5 minutos e fazer a aferição, né? Então nós temos atuado desde necessidades básicas, né, desde a aferição de sinais vitais, que conseguimos então prevenir muitos problemas, tá, até problemas mais complexos, né. No meu caso, eu tenho feito um trabalho lá de regeneração tecidual, enfim, nós temos conseguido, a gente consegue por meio do laser, que é um recurso que a fisioterapia usa, nós conseguimos avançar o tempo de cicatrização de uma ferida, ou seja, uma ferida que
demoraria em torno de 60 dias, nós conseguimos reduzir consideravelmente esse tempo, porque essa ferida aberta por 60 dias é um meio de contaminação aberto por 60 dias. Tá? Então, na universidade, nós temos montado um departamento de tecnologias, onde nesse departamento nós temos alguns recursos já, nós temos feito algumas parcerias já, que nós temos um recurso da fisioterapia que é bem legal, que é a corrente de alta voltagem, né, uma corrente aí de 100 volts, que ela é totalmente modulada e adaptada para o corpo humano. Então essa corrente elétrica ela tem uma propriedade que ela é bacteriostática, ou seja, ela consegue combater, ela neutraliza o meio, deixando ele desfavorável para o desenvolvimento de bactérias. Então nós conseguimos, né, um resultado bem legal com essa corrente, e ela ainda atua na regeneração tecidual, né? Então ela faz parte desse departamento de tecnologia que nós estamos montando na universidade. Ainda temos o laser, que usamos, né, de uma forma diferente do que a literatura apresenta em sua forma vasta. Por quê? O laser ele tem uma especificidade, né? Então essa especificidade do laser ela se dá por conta da impedância do tecido, né? Nós temos aí a queratina e melanina, que são duas proteínas que constituem a pele, né? Sendo que a melanina, a pele negra, ela tem muita melanina. E o excesso dessa melanina, ela interfere diretamente na penetração da luz. Então nós temos que fazer uma modulação diferenciada em relação à aplicação em pele negra. Então é um outro desafio que nós temos enfrentado. Não somente o desafio do recurso, vamos utilizar o recurso na regeneração de feridas, né? A grande dificuldade é essa questão do tratamento da pele negra, né? Que nós temos então feito parcerias aí com grandes pesquisadores, como o professor Nivaldo, por exemplo, de São Carlos, que tem nos dado apoio, né, no desenvolvimento, na dosimetria, né, na questão de definir as doses a serem aplicadas, né, ao seu alcance. Outra questão, quando se fala em regeneração, nós temos um outro problema também, que é muito diferente da nossa realidade lá no Brasil. Aqui muitos casos de queimados, né? Impressionado quando eu fui até um hospital e vi que o hospital era uma referência em queimados. E me pergunto, que acabou aproximadamente 12 anos. Por que ainda existem tantos queimados? E a resposta é surpreendente, tá? Os casos de queimados que nós temos diariamente aqui se devem a por combustível. Por quê? A energia elétrica não chega a todas as localidades. A energia elétrica é um certo luxo aqui. Quem tem energia elétrica é muito indivíduo. O que acontece? As pessoas costumam usar os geradores, que são movidos a combustível, geradores em condições precárias. O gerador não é acessível, não é barato. Então as pessoas usam o máximo daquele dispositivo. Não, remenda esse fio, puxa daqui, troca essa válvula e vamos usar, vamos fazer o uso deles. Isso que acontece, nesse uso, a condição precária é muito comum, isso infelizmente é comum, gostaria que fosse, mas é comum que esse gerador ele entre em combustão e acabe explodindo. Essa explosão, ele acaba por toda a família, né, que muitas vezes ocorre no meio da noite, né, principalmente no início da noite. Então, por volta de 19h30, quando se põe, infelizmente, os hospitais já estão, felizmente ou infelizmente, já estão preparados para receberem novos casos de queimados, tá? Queimaduras graves, inclusive, né, crianças, homens, mulheres, por conta do uso desses geradores em condições precárias que acabam explodindo. Então, a fisioterapia também tem desenvolvido um trabalho importante na atuação, tá, desses ferimentos por queimadura, que vem desde primeiro grau até as queimaduras mais graves de quarto grau. Nós temos inclusive que aquela que é mesmo estado de queimar e expor a estrutura óssea. Então essa é uma das problemáticas que nós temos quando se fala em regeneração tecidual. Então é uma esfera bem interessante de problemas que nós temos atuado aqui com a fisioterapia, bem empenhada em reverter essa situação. Ainda nesse departamento de tecnologia que nós temos desenvolvido na Universidade Metodista de Angola,
nós temos feito um trabalho voltado principalmente a indivíduos protetizados, né? Enfim, ajustar aquele indivíduo a fazer uso da prótese, né? Ele normalmente recebe o dispositivo, faz um treino em algum local ou outras organizações de ação humanitária. No entanto, ele não tem um tempo para passar por uma adaptação. Muitas vezes ele passou aí 5 anos, 6 anos sem o membro e agora recebeu o dispositivo e precisa aprender a usar aquele dispositivo. Então, para que ele consiga desenvolver uma marcha próximo da normalidade, ele precisa de um treinamento, tá? Então, na universidade nós temos construído esse ambiente para favorecer o treinamento desse indivíduo por meio de análise de imagens, a análise da cinemática, que é avaliar o movimento, a linearidade que aquele movimento ocorre, né? Nós temos usado suporte de descarga parcial de peso, né? Que é um dispositivo que ele é instalado no teto, e nós conseguimos modular a carga desse indivíduo, elevando ele como se fosse um sistema de suspensão também, tá? Nós já concluímos a instalação. Nesse dispositivo o indivíduo ele consegue ainda deambular, né? Realizar a marcha dele em esteira. Então são coisas bem para a nossa realidade aqui, tá? São coisas muito avançadas, né? Que aqui na África é tudo muito difícil de se conseguir, né? O transporte aqui é difícil, a questão logística é muito complicada, né? Muitas vezes para ir de lugares simples, né? Aqui, por exemplo, eu fico numa região chamada Cacoaco, que é uma região que fica aproximadamente 40 quilômetros de Luanda. Então, essa região, um trajeto simples assim, né, 40 quilômetros, que no Brasil nós faríamos aí em torno de 20 minutos, 30 minutos no máximo, aqui nós conseguimos fazer esse trajeto de 40 quilômetros em média aí, demoramos um tempo de 5 horas em média, né? Então é um tempo muito longo, a logística é muito complicada, a questão de acidentes também é muito complicada, as vias não são totalmente adaptadas ao crescimento, né? Angola é um dos países do mundo que mais desenvolve anualmente. Angola, para a gente fazer uma analogia comparada ao Brasil, o Brasil teve um PIB o ano passado de 0,69%. Angola teve um PIB de 12%. Ou seja, é um lugar muito rico, muito promissor, né, que precisa, que tem buscado cada vez mais meios de se evoluir, meios de se desenvolver como uma nação que consegue realizar tarefas simples de vida diária de uma forma mais natural possível, que para nós é muito fácil no Brasil, aqui é muito difícil. Um copo d'água aqui é muito difícil, né? Os preços aqui são bem acima da normalidade, né? Até numa conversa que nós tivemos recentemente, eu até citei a questão daquele refrigerante aí, que a latinha vermelha, né? Aquele refrigerante aqui, para vocês terem noção, em torno de $7, né? Refrigerante simples, né? Mas por conta de toda a dificuldade que existe aqui, da logística, dos preços, então é tudo muito caro, né? Então, para a população em si é difícil, né? Mas nós temos oferecido por meio da Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras e a Universidade Metodista de Angola, tá? Nós temos conseguido aí fazer a nossa parte, digamos assim, porque, como eu disse, por ser uma realidade multifacetária, por ser uma realidade em que nós estamos numa esfera de muitos problemas, logo que eu cheguei aqui, isso há 8 meses atrás, eu entrei num mecanismo de exaustão por estresse, né, porque eu olhava para aquela esfera e queria resolver todos os problemas. Não dá, não tem como. Nós temos que separar problema por problema e entender, bom, isso está ao meu alcance, isso eu posso ajudar. Bom, isso não faz parte da minha esfera de resolução. Eu, enquanto professor universitário, enquanto fisioterapeuta, posso resolver determinadas situações, né? Porque problemas simples, como transporte, não está ao meu alcance. Tá? Nós temos alguns pacientes até que foram recomendados para uma intervenção mais efetiva na universidade, e infelizmente ele tem a escolha: eu vou até o tratamento, vou até a universidade,
ou eu como. É a escolha que ele tem que fazer por conta de transporte, de finanças, de dinheiro, é tudo muito difícil, né? E essa situação, ela me consumiu por um tempo, né? Porque eu ficava envolvido naquela esfera, eu posso oferecer o tratamento, esse indivíduo tem totais condições de melhorar, totais condições de evoluir, mas ele não tem como vir até o tratamento, e o tratamento não tem como ir até ele, né? Então foi uma situação que desgastou bastante no começo, aí graças a algumas parcerias. Então nós temos conseguido trazer alguns pacientes mais críticos para o seio da universidade, para que possam receber uma intervenção mais efetiva e possam ter um resultado mais resolutivo no que se refere àquela problemática, né? Então a esfera que a gente está envolvido aqui é uma esfera bem problemática, mas que com bastante discernimento e tranquilidade a nossa visão consegue ficar próximo dos 360 graus, né? A gente consegue enxergar a situação de uma forma que ela esteja ao nosso alcance, o que realmente está ao